Você acha que é preconceituoso? Como você lida com a diversidade humana? Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo eu vou fazer alguns apontamentos sobre preconceito e discriminação. Segundo a filosofia espírita, todos nós estamos submetidos a leis morais. Dentre elas, destacamos duas. Primeiro, a lei de progresso, pela qual se entende que todos nós espíritos estamos constantemente vivendo experiências que servem para o nosso aprimoramento espiritual. Segundo, a lei de sociedade, que implica em dizer que ninguém realiza esse progresso sozinho, que nós temos a necessidade do grupo, que é na vida de relação, na convivência com as outras pessoas, com suas diferentes habilidades e níveis evolutivos, é que nós construímos esse processo de progressão espiritual. Mesmo sendo uma realidade da vida, essa diversidade dos seres humanos e uma necessidade para o progresso espiritual, nós apresentamos muitas dificuldades para viver essa situação. É muito comum que a gente favoreça os valores do grupo a que a gente pertence, que a gente crie os exclusivismos, que a gente crie as divisões e as separações, e muitas vezes a gente se considere melhor do que outras pessoas que apresentam outros comportamentos, ideias e valores. Diante disso, então, a psicologia vai fazer uma série de estudos para entender como que funciona os nossos processos psíquicos lidando com a diversidade humana. Pensa em um jogador de futebol. Que imagem vem na sua cabeça? Nós estamos falando de estereótipos, que são esquemas cognitivos que agilizam o processamento mental para que a gente possa formar as impressões a respeito de uma pessoa, classificando-a em determinado grupo. Habitualmente, os estereótipos acontecem de maneira automática em nós e eles estão mais ou menos baseados na realidade. Muitas das características que nós associamos aos estereótipos, elas têm fundamento e outros não. A questão é, quando os estereótipos estão acompanhados de sentimentos negativos, eles podem degenerar em preconceito e discriminação. Os estereótipos acontecem de maneira automática no processamento mental. Quando associamos opiniões, crenças e sentimentos negativos a algum estereótipo, forma-se então um preconceito. É fácil perceber que todos somos preconceituosos. Há diversas formas desse preconceito se manifestar no comportamento das pessoas e na vida em sociedade. Existe, por exemplo, aquilo que é chamado de preconceito moderno, que significa que são formas mais sutis de manifestar esse preconceito. Um exemplo disso no movimento espírita é quando há uma tentativa de se fazer uma explicação espírita para condenar certo traço da sexualidade humana. Na verdade, é um malabarismo teórico que é feito simplesmente para esconder um preconceito. Outra maneira que existe é o chamado preconceito recreativo, que é através do humor, das piadas, que denigrem, que rebaixam certas pessoas ou que usam de certas características da diversidade humana para promover o ridículo, ou seja, apenas uma das partes acha graça naquilo que está sendo feito. E finalmente nós temos o preconceito agressivo, que são formas bem explícitas de manifestar esse preconceito e que infelizmente tem crescido muito nos últimos anos no mundo todo por causa de certas posições políticas e valorização do discurso de ódio, onde as pessoas então saem do armário com seus preconceitos e atacam as outras de maneira bem direta. As nossas ações são baseadas em nossos valores e em nossas crenças. A discriminação surge quando damos um tratamento impróprio e injustificado para alguma pessoa com base em um preconceito. Existem três causas principais para o comportamento discriminatório. Primeiro deles é a necessidade de encontrar bodes expiatórios para aliviar as tensões cotidianas. Os nazistas perseguindo os judeus na Alemanha é um exemplo notório. Segunda causa é a necessidade de proteger a própria autoestima.
As criaturas que estão inseguras ou fragilizadas a respeito de si mesmas provavelmente vão discriminar as outras. A perseguição contra homossexuais e transexuais é um exemplo notório deste caso. E, finalmente, nós tendemos a favorecer o grupo do qual nós participamos. Em virtude disso, vamos considerar errado ou inferior tudo aquilo que estiver fora deste grupo. O exemplo das gangues e das disputas político-partidárias refletem muito bem este caso. Os estudos e as pesquisas na área de psicologia têm apontado alguns caminhos para que possamos lidar com os preconceitos e a discriminação. Eles sugerem que os trabalhos cooperativos são uma ferramenta importante para que as pessoas possam superar essas limitações. Além disso, para as pessoas que participam dos grupos majoritários, é importante adotar a empatia, ponto de vista do outro e saber escutá-las. Para as pessoas que estão nos grupos minoritários ou que sofrem a discriminação, o importante é que sejam ouvidas e que possam narrar as próprias histórias e a sua perspectiva. Além disso, a doutrina espírita acrescenta a ferramenta da reencarnação, através da qual nós vamos experimentar ao vivo as diversas situações e condições sexuais, sociais, políticas e econômicas, vivendo na própria pele toda a diversidade do ser humano e, com isso, gradualmente construindo uma postura que seja mais compassiva e mais aberta para a diversidade que tanto enriquece a nossa humanidade. A filosofia defende valores universalistas e, portanto, é contrária a qualquer forma de preconceito e de discriminação. Compete a nós, que nos dizemos espíritas, assimilar essas lições e trabalhar em nós os nossos preconceitos e o nosso comportamento discriminatório, caso ele aconteça. São alguns apontamentos a respeito desse tema, espero que seja útil para você. Se você gostou, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e fica por dentro de tudo aquilo que a gente está produzindo. Nós publicamos vídeo toda terça-feira às 11 horas, fazemos uma live toda quinta às 20 horas. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.